Existem marcas que ficam para sempre gravadas no corpo e na alma. Cicatrizes que, mesmo depois de 40 anos, continuam pulsando como feridas abertas. Hoje, aos 75 anos, com essas mãos trêmulas que já passaram por tanto, eu vou quebrar o silêncio sobre o segredo mais devastador da minha vida. Uma história que começou numa madrugada de dezembro de 1982, aqui em Campina Grande, na Paraíba, quando eu tinha apenas 32 anos. Uma noite que transformou minha família num pesadelo vivo e me fez carregar por décadas uma dúvida que quase me levou à loucura. Será que meu próprio sangue é capaz das piores atrocidades? Meu nome é Maria das Dores Silva, e essa é a confissão de uma mulher que descobriu que os demônios mais cruéis podem morar dentro da nossa própria casa, dividir nossa mesa, dormir sob nosso teto. É a história de como uma mãe pode ser obrigada a conviver com a pior das incertezas. De quem era a criança que crescia no meu ventre? Do meu marido ou do meu próprio filho? De 17 anos? Durante 4 longos anos, nossa família viveu esse tormento, porque naqueles tempos não existia exame de paternidade no Brasil. 4 anos vendo meu filho se consumir de remorso, tentando tirar a própria vida, acreditando que tinha cometido o imperdoável contra sua mãe. Podem pegar um café bem forte e se acomodem, porque o que vou contar vai revirar suas entranhas, vai fazer vocês questionarem tudo o que acreditam sobre família, sobre confiança, sobre até onde pode chegar a maldade humana. E se chegarem até o final dessa narrativa, vão descobrir que às vezes a verdade chega quando menos esperamos, mas sempre no momento exato que Deus sabe que precisamos dela. Era uma família aparentemente normal, na Rua das Flores, no bairro do José Pinheiro. Meu marido, João Batista Silva, trabalhava como soldador numa metalúrgica e eu cuidava da casa e do nosso único filho, Carlos Eduardo, que acabara de completar 17 anos. Éramos pessoas simples, de poucos recursos, mas nossa casa sempre foi cheia de risadas e conversas até altas horas. Carlos Eduardo era meu orgulho, um rapaz alto, moreno, com os olhos claros do pai e meu jeito de falar macio. Trabalhava como ajudante de pedreiro durante o dia e estudava contabilidade à noite, sonhando em ter uma vida melhor que a nossa. Se eu soubesse que por trás daquele sorriso doce e daqueles olhos claros se escondiam demônios que eu jamais imaginaria existir. Se eu pudesse ter previsto que aquele menino que eu carreguei no ventre, que amamentei, que criei com tanto amor, seria capaz de me causar a maior dor da minha existência. Nossa casa era pequena, mas aconchegante. 2 quartos, sala, cozinha e um quintalzinho onde eu plantava algumas verduras. Vida modesta, mas éramos felizes, ou pelo menos era o que eu pensava até aquela noite amaldiçoada que mudou tudo. João Batista sempre teve o costume de tomar suas cachaças nos fins de semana. Nada exagerado, pensava eu. Homem que trabalha pesado tem direito ao seu descanso, não é mesmo? Mas depois que Carlos Eduardo fez 17 anos, meu marido começou a incluir o filho nas suas bebedeiras. Agora meu menino tá quase homem feito, dizia ele. Pode me acompanhar nas conversas de adulto. E foi assim que eles começaram a frequentar o boteco do seu Antônio, na esquina da rua principal, todo sábado à noite. Pai e filho bebendo, conversando, se entendendo como homens, como João Batista gostava de repetir. Maria, ele me dizia, é bom ver meu garoto virando homem de verdade. Agora posso ensinar para ele as coisas da vida. Que coisas eram essas? Eu nunca perguntei. Talvez devesse ter perguntado. Talvez devesse ter prestado mais atenção nos olhares estranhos que às vezes flagrava entre eles quando voltavam embriagados. Talvez devesse ter notado como Carlos Eduardo começou a me olhar diferente depois que passou a beber com o pai. Um olhar que eu não conseguia decifrar, mas que me deixava inquieta. Mas mãe não. Desconfia do próprio filho, não é mesmo? Mãe não imagina que o menino que carregou nas entranhas, que viu dar os primeiros passos, que ensinou a rezar, pode se transformar numa criatura irreconhecível quando a bebida e a maldade tomam conta do seu coração. Era dezembro de 1982. O verão paraibano estava sufocante, com aquele calor que não dava trégua nem de madrugada. Eu estava contente porque João Batista tinha recebido um bônus de Natal e falava em comprar uma televisão para a família. Sábado,
Dia 18 de dezembro. Uma data que ficou cravada na minha memória como ferro quente na pele. João Batista recebeu o pagamento da semana e, como sempre, convidou Carlos Eduardo para comemorar no boteco do seu Antônio. Mainha, Carlos Eduardo disse se arrumando depois do banho. Hoje eu e painho vamos celebrar o bônus de Natal. Coisa de homem. Que tipo de comemoração, meu filho? Perguntei. Sobre eu conseguir aquele emprego na construtora grande, essas coisas de futuro. Fiquei alegre. Meu menino crescendo, assumindo responsabilidades de adulto. Se eu soubesse que responsabilidades terríveis ele estava prestes a assumir. Não demorem muito, não, eu disse, como sempre dizia. E não bebam demais, que amanhã é domingo de missa. Que é isso, Maria? João Batista respondeu, me dando um beijo na testa. Só umas cachaças para comemorar que nosso filho vai trabalhar numa empresa grande. E saíram os dois, pai e filho, caminhando lado a lado pela rua. Das Flores, em direção ao boteco. Eram quase 7 horas da noite. O céu estava limpo, cheio de estrelas, mas havia algo no ar que me deixava angustiada, como se uma tempestade invisível estivesse se aproximando. Fiquei em casa fazendo minhas costuras. Eu pegava roupas para consertar e ganhava uns trocados extras que ajudavam no orçamento apertado. Era uma vida pacata, sem grandes emoções ou surpresas. Jantei sozinha, ouvi um pouco de rádio e fui me preparando para dormir cedo, como era meu costume. Por volta das 10 da noite, já estava de camisola, penteando os cabelos diante do espelho do quarto, quando ouvi vozes alteradas vindo da rua. Vozes que eu conhecia bem, mas que soavam diferentes, mais agressivas, mais perigosas. Maria, abre essa porta logo! A voz de João Batista ecoou na noite, mais áspera e autoritária que o normal. Havia algo nela que eu nunca tinha ouvido antes, algo que me fez hesitar antes de ir abrir. Fui até a janela da sala e espiei pela fresta da cortina. Vi os dois parados no portão, João Batista cambaleando, segurando uma garrafa na mão, e Carlos Eduardo do lado dele, também visivelmente embriagado. Mas o que me gelou até os ossos foi o jeito que eles estavam me olhando através da vidraça. Não era o olhar de um marido e um filho voltando para casa. Era o olhar de dois predadores que tinham farejado sua presa. Meu Deus do céu! Murmurei, me afastando da janela. Que está acontecendo com eles? Maria, abre logo. Essa desgraça de porta. A voz de João Batista estava ficando mais impaciente, e por trás dela ouvi a risada de Carlos Eduardo. Uma risada que me fez tremer dos pés à cabeça, porque não era a risada do meu menino. Era a risada de alguém completamente estranho, alguém que eu não reconhecia e que me causava pavor. Respirei fundo e fui abrir a porta, com o coração batendo descompassado no peito. Quando abri, o cheiro de cachaça me atingiu como uma bofetada. Eles tinham bebido muito mais que o normal, muito mais que qualquer pessoa deveria beber. Por que demorou tanto para abrir? João Batista perguntou, entrando em casa tropeçando nos próprios pés. Tava no quarto, não ouvi direito. Menti, porque na verdade estava com medo de abrir aquela porta. Um medo que eu não conseguia explicar, mas que estava crescendo dentro do meu peito como um tumor maligno. Carlos Eduardo entrou atrás do pai, bateu a porta com força desnecessária e me olhou de um jeito que nunca tinha me olhado antes. Um olhar que me fez recuar instintivamente, como um animal que sente a presença de um predador. Que foi, mainha? Ele disse, a voz arrastada pela bebida e por algo mais sombrio. Tá com medo do seu próprio filho? Medo do quê, meu filho? Eu respondi tentando parecer natural. Eu só quero que vocês vão dormir. Beberam demais hoje. Dormir? João Batista riu. Mas não era uma risada alegre. Era uma risada que me arrepiou toda. Quem falou em dormir? A noite ainda é uma criança, Maria. E foi nesse momento que vi nos olhos dos dois algo que me fez entender que aquela não seria uma noite como as outras. Havia uma fome ali, uma sede que não era de bebida. Era de alguma coisa muito mais perigosa e perversa. João Batista, eu disse tentando manter a calma e a autoridade de dona da casa. Vem cá, deixa eu fazer um café bem forte para vocês. Não quero café não. Ele respondeu se aproximando de mim com passos lentos e deliberados. Quero outras coisas. E quando ele disse isso, trocou um olhar cúmplice com Carlos Eduardo.
Um olhar que me fez entender que eles tinham tramado alguma coisa terrível que me incluía, mas que eu não fazia ideia do que poderia ser. A sala estava iluminada apenas pela luz fraca da lâmpada pendurada no teto. O calor estava insuportável e ali, naquele ambiente que sempre foi meu refúgio, eu estava sozinha com meu marido e meu filho, que de repente tinham se transformado em estranhos ameaçadores. Meu Deus, rezei em silêncio, protege esta tua filha do que está por vir. Mas às vezes, Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte para nos ensinar alguma lição que só o sofrimento extremo pode nos dar. E o que eu ia descobrir naquela noite mudaria não apenas minha vida, mas a vida de toda a nossa família para sempre, deixando marcas que jamais cicatrizariam completamente. 43 anos carreguei esse peso sozinha no meu peito, mas chegou a hora de falar porque sei que outras mulheres estão passando pelo mesmo inferno e precisam saber que não estão sozinhas. Se você está me acompanhando até aqui e sente que essa história está tocando algo dentro de você, quero que saiba que sua presença aqui não é por acaso. Às vezes Deus coloca certas pessoas para ouvir certas histórias no momento certo da vida delas. Ali na nossa sala, iluminada pela luz amarelada da lâmpada, eu senti que alguma coisa terrível estava prestes a acontecer. João Batista e Carlos Eduardo me olhavam de um jeito que nunca tinham me olhado antes, um jeito que fazia cada fibra do meu corpo gritar para eu correr, mas não tinha para onde correr. Aquela era minha casa, aqueles eram meu marido e meu filho. Como uma mulher pode fugir da própria família? Maria, João Batista disse, se aproximando de mim como um animal acuado. Senta aqui na sala com a gente. Vamos. Conversar sobre umas coisas. Conversar sobre o que, João Batista? É tarde, vocês beberam muito. É melhor irem dormir. Dormir? Carlos Eduardo riu daquele jeito estranho que me deu arrepios na espinha. A festa mal começou, mainha. Era a primeira vez na vida que meu filho me chamava de mainha com aquele tom. Não era o carinho de sempre. Era alguma coisa que eu não conseguia entender, mas que me deixava apavorada como um passarinho na gaiola. Sentei no nosso sofá velho da sala. Eles sentaram um de cada lado de mim, me cercando como lobos famintos. O calor estava insuportável e o cheiro da bebida que eles tinham tomado estava me deixando enjoada. As sombras que a luz da lâmpada criava nas paredes pareciam presságios do que estava por vir, formas distorcidas que dançavam como demônios celebrando uma maldade. Sabe, Maria, João Batista disse, passando a mão no meu braço, de um jeito que me fez querer pular dali. Hoje, eu e o Carlos Eduardo conversamos muito. Sobre você no bar. Sobre mim? O que vocês falaram de mim? Minha voz saiu trêmula, porque no fundo eu já pressentia que não era nada bom. Falamos que você é uma mulher muito atraente, Carlos Eduardo disse, e quando sua mão tocou meu outro braço, senti como se uma cobra venenosa tivesse me tocado. Muito atraente mesmo. Meu coração disparou como um cavalo desembestado. Havia algo muito errado acontecendo ali. A mão do meu próprio filho estava no meu braço e não era um toque de filho para mãe, era outra coisa, alguma coisa suja que me fez querer vomitar. Gente, eu vou preparar um café bem forte para vocês. Falei tentando me levantar daquele sofá que tinha virado uma prisão. Não vai não. João Batista me segurou com força, deixando marca roxa no meu braço. Fica aqui com a gente, Maria. João Batista, você tá me machucando. Me solta. Machucar? Não tô machucando nada. Tô só sendo carinhoso com minha mulher. Foi quando Carlos Eduardo se aproximou mais. Ainda. E sussurrou no meu ouvido com uma voz que não era mais a voz do meu menino. E eu tô sendo carinhoso com a mulher mais bonita desta casa. Gelei completamente. Meu próprio filho estava me tratando como... Deus me perdoe. Eu não quero nem pensar nisso. Tentei me levantar de novo, mas agora eram 4 mãos me segurando, me prendendo naquele sofá como se eu fosse uma criminosa. O que vocês estão fazendo? Gritei, a voz saindo desesperada. Vocês perderam o juízo? João Batista, eu sou sua esposa. Carlos Eduardo, eu sou sua mãe. Juízo? João Batista riu de um jeito que me fez entender que ele tinha perdido completamente a noção do que era certo e errado. Pelo contrário, Maria, pela primeira vez na vida, eu tô com o juízo no lugar. Tô vendo o que eu tenho em casa. E eu também tô vendo, painho, Carlos Eduardo disse, me olhando com aqueles olhos que não eram mais os olhos do meu menino.
Tô vendo uma mulher linda que mora na mesma casa que eu há 17 anos e que eu nunca prestei atenção direito. Carlos Eduardo! Eu gritei tentando me afastar dele. Eu sou sua mãe! O que tá passando na sua cabeça? Mãe? Ele riu, mas era uma risada do capeta. Hoje você não é minha mãe, não. Hoje você é só uma mulher bonita que tá aqui na minha frente. E foi nesse momento que entendi que eles tinham planejado aquilo. No bar, bebendo, conversando, os dois tinham combinado de fazer alguma coisa comigo, alguma coisa terrível que nem nos meus piores pesadelos eu conseguiria imaginar. Pelo amor de Deus, supliquei com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês não podem fazer isso comigo. João Batista, nós somos casados há 18 anos. Carlos Eduardo, eu te carreguei no ventre, te amamentei, te criei. E daí? João Batista disse com uma frieza que me cortou como navalha. Mulher é mulher. Tentei gritar, pedir socorro, mas a mão dele tapou minha boca com tanta força que pensei que ia sufocar. Não grita não, ele sussurrou, no meu ouvido como uma cobra venenosa. Não queremos acordar os vizinhos, queremos? Mainha, Carlos Eduardo disse. E dessa vez a palavra saiu diferente, assombrada, como se tivesse vindo direto do inferno. Não faz escândalo, é só uma brincadeira entre família. Brincadeira. Eles chamavam aquele horror de brincadeira. Brincadeira é criança correndo no quintal, é roda de conversa na calçada. O que eles queriam fazer comigo era uma monstruosidade que não tinha nome. E se essa mensagem está tocando algo dentro do seu coração, se você sente que precisa apoiar para que ela chegue a mais pessoas que também estão sofrendo em silêncio, clique em Valeu demais. Esse pequeno gesto ajuda essa história a alcançar outras mulheres que precisam saber que não estão sozinhas, que existe esperança mesmo nas horas mais escuras. O que aconteceu depois disso, meus filhos? Eu não tenho coragem de contar em detalhes, porque tem coisas que são pesadas demais para serem ditas. Só vou dizer que meu marido e meu próprio filho, dominados pela bebida e por demônios que eu nem sabia que existiam dentro deles, me obrigaram a passar pela experiência mais humilhante que uma mulher pode passar. Tentei resistir, gritei até ficar rouca, chorei até não ter mais lágrimas, mas eles eram dois homens fortes contra uma mulher de 32 anos. Não tinha como lutar contra os dois ao mesmo tempo. O calor da noite paraibana continuava insuportável, abafando meus gritos de desespero. A casa estava silenciosa, só com o barulho dos grilos no quintal, testemunhando aquela cena de horror que parecia ter saído dos piores pesadelos. E no meio daquela escuridão da alma, eu senti que uma parte de mim estava morrendo para sempre. A parte que acreditava na bondade das pessoas, a parte que confiava na família, a parte que pensava conhecer os homens que dividia a casa comigo. Pronto, João Batista disse quando terminou aquela selvageria, como se tivesse terminado de consertar uma torneira quebrada. Agora você sabe qual é o seu lugar nesta casa. E você sabe, Carlos Eduardo completou, limpando a boca com as costas da mão, que agora as coisas vão ser diferentes por aqui. Eles se levantaram, me deixaram ali no chão frio da sala como um animal ferido e foram para seus quartos como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem acabado de destruir uma família inteira, uma vida inteira. Fiquei ali caída, em choque, tentando entender como minha vida tinha virado um pesadelo de uma hora para outra. Meu corpo doía por fora, minha alma doía por dentro, mas o que mais doía era a certeza de que os dois homens que eu mais amava na vida tinham se revelado verdadeiros monstros. Como é possível conviver 17 anos com uma pessoa e não conhecer a criatura diabólica que se esconde por trás do sorriso? Quando consegui me levantar daquele chão, com as pernas bambas e o coração despedaçado, peguei algumas roupas e me arrastei para o banheiro. Olhei no espelho e vi uma mulher que eu não reconhecia. Uma mulher quebrada, destroçada, que tinha acabado de perder tudo o que considerava sagrado na vida. Os olhos inchados de tanto chorar, o rosto marcado pelas lágrimas, a expressão de quem acabou de conhecer o inferno na terra. Tomei um banho que durou quase uma hora, esfregando minha pele até ficar vermelha, tentando me limpar daquela sujeira que sentia grudada na alma. Mas tem nódoa que não sai com água e sabão. Meus queridos, tem mancha que fica marcada na gente para o resto da vida, lembrando sempre do dia que nossa inocência morreu. Naquela madrugada,
Não consegui pregar o olho. Fiquei acordada até o sol nascer, olhando para o teto do quarto, tentando entender como ia conseguir continuar vivendo depois daquilo. Como é que uma mulher olha para o marido no dia seguinte, sabendo o que ele foi capaz de fazer? Como é que uma mãe olha para o filho, sabendo que ele participou de uma atrocidade dessas? Como fingir que nada aconteceu quando sua alma está despedaçada em 1000 pedaços? No dia seguinte, domingo, eles acordaram normais. João Batista levantou cedo, tomou seu café, leu o jornal, falou sobre o trabalho da segunda-feira. Carlos Eduardo acordou, tomou banho, vestiu a roupa de domingo para ir à missa. Os dois agindo como se a noite anterior tivesse sido apenas um sonho ruim da minha imaginação. Bom dia, Maria, João Batista disse, me dando um beijo na testa, como fazia todas as manhãs. Que tem para café hoje? Bom dia, mainha, Carlos Eduardo disse com aquela voz de menino carinhoso que eu conhecia desde que ele nasceu. Como se fosse o mesmo filho dedicado de sempre, como se não tivesse participado da maior humilhação da minha vida algumas horas antes. Eu não conseguia olhar para eles, não conseguia fingir que estava tudo normal, mas também não sabia o que fazer, para onde ir, com quem conversar. Quem ia acreditar na minha história? Em cidade. Do interior, ninguém ia aceitar que um marido e um filho fizeram uma coisa daquelas com a mulher da casa. Iam dizer que eu estava inventando, que estava louca, que mulher casada tem obrigação de satisfazer o marido. E sobre o que aconteceu com Carlos Eduardo, nem se falava. Quem ia acreditar que um filho de 17 anos fez aquilo com a própria mãe? Iam me colocar na cadeia ou no hospício. Então fiquei calada, engoli aquele segredo horrível e tentei seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Mas as consequências daquela noite maldita estavam só começando, porque 2 semanas depois, quando minha menstruação atrasou, eu senti o mundo inteiro desabar sobre minha cabeça. Estava esperando um bebê, mas de quem? Do meu marido ou do meu próprio filho? E essa dúvida cruel ia atormentar nossa família pelos próximos 4 anos, até que um exame trouxesse finalmente a resposta que mudaria nossas vidas para sempre. Noite terrível. E eu tentava viver como se nada tivesse acontecido. Mas como fingir normalidade quando sua alma está despedaçada? Como olhar para seu marido e seu filho sem lembrar do horror que eles fizeram com você? João Batista continuava indo trabalhar na metalúrgica todo dia. Voltava para casa, jantava, assistia televisão. Carlos Eduardo também seguia sua rotina. Trabalhava de ajudante de pedreiro de manhã, estudava à noite. Os dois agindo como se aquela noite maldita fosse apenas um pesadelo da minha imaginação. Mas não era pesadelo, não. Era a realidade mais cruel que eu carregava no corpo e na alma. Era uma sombra que me seguia por toda parte, lembrando constantemente do dia que minha vida virou um inferno na terra. Era um sábado de manhã quando senti a primeira tontura. Estava lavando roupa no quintal, esfregando uma camisa do João Batista no tanque, quando o mundo começou a rodar ao meu redor como um peão desgovernado. Eita! Murmurei, me segurando na beirada do tanque para não cair. Que tontura danada é essa? Sentei num banquinho que tinha ali perto e esperei a sensação passar, mas no fundo do meu coração eu já sabia o que era. Conhecia bem os sinais. Já tinha passado por isso uma vez, há 17 anos, quando engravidei do Carlos Eduardo. Não, meu Deus, sussurrei para mim mesma. Não pode ser isso. Mas minha menstruação estava atrasada 5 dias. E para uma mulher que sempre foi regular como um relógio suíço, 5 dias já, era um sinal de alerta que me deixava em pânico. Naquela tarde, quando os dois saíram, João Batista foi ao bar jogar dominó e Carlos Eduardo foi estudar na casa de um colega. Eu saí de casa com o coração batendo descompassado. Fui até a farmácia do seu Joaquim, na rua principal, tentando parecer natural. Seu Joaquim, eu disse com a voz tremendo. O senhor tem daqueles exames de farmácia? Que tipo de exame, Dona Maria? Ele perguntou curioso. Aqueles para saber se mulher tá esperando o bebê. Ele me olhou com surpresa. Eu já tinha 32 anos, já tinha um filho quase adulto. Por que estaria fazendo esse tipo de exame? Tem sim, ele disse pegando uma caixinha discreta. Faz o teste amanhã de manhã em jejum que o resultado sai na hora. Voltei para casa com aquela caixinha queimando na minha bolsa como se fosse uma bomba prestes a explodir.
Durante o jantar, tentei agir normal, mas meu coração estava disparado e minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o prato. E se estivesse grávida mesmo? E se fosse verdade a pergunta que me aterrorizava mais que tudo nesse mundo? Quem seria o pai dessa criança? Naquela noite, os dois foram dormir cedo. Fiquei acordada na sala, olhando para aquela caixinha na mesa da cozinha, rezando para que o resultado fosse negativo. Minha Nossa Senhora! Orei de joelhos no chão frio. Não deixe eu estar grávida. Não depois do que aconteceu. Não deixe esse castigo cair sobre esta sua filha que já está sofrendo tanto. Mas às vezes nossas orações não são atendidas do jeito que queremos. Às vezes Deus tem outros planos para a nossa vida, planos que nossa mente humana não consegue entender. No domingo de manhã, bem cedinho, antes do sol nascer, fiz o exame com as mãos tremendo como folha no vento. Esperei os 5 minutos que estava escrito na instrução, embora tenham parecido 5 horas de agonia pura. Quando olhei o resultado, senti meu mundo inteiro desabar como um castelo de areia. 2 linhas rosadas. Positivo, grávida. Sentei na beirada da cama e comecei a chorar um choro silencioso, desesperado, de quem acaba de receber a pior notícia da vida. Grávida aos 32 anos. E o pior, grávida sem saber de quem era aquela criança que começava a crescer no meu ventre. Meu Deus do céu! Sussurrei entre as lágrimas que não paravam de escorrer. Que eu vou fazer agora? Porque vejam bem, meus queridos, naquela noite terrível, tanto João Batista quanto Carlos, Eduardo, os dois fizeram aquilo comigo. Os dois. E eu não tinha como saber de qual dos dois era aquela criança que estava se formando dentro de mim. O horror daquela situação era algo que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Uma mãe grávida, sem saber se a criança era do marido ou do próprio filho. Existia coisa mais aterrorizante que isso? Existia situação mais doentia, mais impossível de explicar para qualquer pessoa? Quando João Batista acordou e me viu chorando, perguntou o que havia acontecido. Que foi, Maria? Por que está chorando assim logo de manhã? Como contar para ele? Como dizer que estava grávida, mas que a criança poderia não ser dele? Como explicar que podia ser do próprio filho dele, do nosso menino de 17 anos? João Batista, eu disse com a voz saindo quebrada. Eu tô grávida. Ele ficou parado por alguns segundos, processando a informação na cabeça. Grávida? Tem certeza? Tenho. Fiz o exame da farmácia. Para minha surpresa, vi um sorriso se formar no rosto dele. Ué, mas isso é bom, Maria. Vamos ter outro filho. Carlos Eduardo vai ter um irmãozinho. Bom? Eu repeti incrédula. Como ele podia achar bom, sabendo das circunstâncias horríveis? Mas então percebi que para ele a situação era bem diferente. Na cabeça doentia dele, tanto fazia se a criança fosse dele ou do Carlos Eduardo. De qualquer forma, seria um filho da família. Vou contar para o Carlos Eduardo. Ele disse se levantando da cama, animado. Não, eu gritei desesperada. Não conta ainda não, João Batista. Por que não? Ele vai ficar feliz de ter um irmão mais novo. Irmão mais novo? Ou filho? Essa era a realidade cruel que eu teria que enfrentar pelos próximos meses. Essa era a dúvida que ia me corroer por dentro como um câncer da alma. Quando Carlos Eduardo soube da gravidez, a reação dele foi completamente estranha. Não era a alegria normal de quem vai ter um irmãozinho. Era uma mistura de culpa, medo e algo que eu não conseguia decifrar, mas que me deixava ainda mais angustiada. Mainha tá grávida? Ele perguntou com a voz saindo baixa e trêmula. Tá. João Batista respondeu todo orgulhoso como se fosse a melhor notícia do mundo. Vamos ter mais um na família. Carlos Eduardo me olhou com aqueles olhos que eu conhecia desde que nasceu, mas agora havia uma sombra ali, uma escuridão que me gelava até os ossos. De quanto tempo? Ele perguntou, e eu vi ele fazendo as contas na cabeça. Há umas 2 semanas, eu respondi, e vi ele empalidecer completamente. 2 semanas, exatamente o tempo desde aquela noite maldita. Ele saiu da sala sem falar mais nada, como se tivesse levado um soco no estômago. Naquela noite, ouvi ele chorando no quarto, um choro abafado, desesperado, de quem está carregando um peso impossível de suportar. Quando fui ver o que era, encontrei meu filho de 17 anos encolhido na cama, soluçando como uma criança perdida. Carlos Eduardo. Sussurrei. Que foi, meu filho? Mainha?
Ele disse entre soluços que partiam meu coração. Eu fiz uma coisa muito ruim. Que coisa? A senhora sabe que coisa. E ali, naquele quarto escuro, começou o calvário do meu filho. A culpa estava devorando ele por dentro como um bicho faminto, porque mesmo sendo apenas um adolescente de 17 anos, mesmo tendo sido influenciado e praticamente obrigado pelo próprio pai, ele sabia que tinha participado de algo terrível, de algo que ia contra todas as leis de Deus e dos homens. Mainha, ele continuou com a voz quebrada. E se o bebê for... Ele não conseguiu terminar a frase. Não conseguiu falar em voz alta a possibilidade que nos aterrorizava a todos. Não pensa nisso, eu disse tentando consolá-lo. Mas como consolar alguém quando você mesma está destruída por dentro? Como não pensar? Ele gritou, se levantando da cama como um louco. Como vou conseguir viver sabendo que que essa criança talvez seja... Carlos Eduardo, para de falar isso. Não consigo parar, mainha. Não consigo parar de pensar. Todo dia, toda hora, isso fica martelando na minha cabeça. E foi assim que começou a depressão do meu filho. Dia após dia, eu via aquele menino que sempre foi alegre e brincalhão se transformando numa sombra triste e assombrada. Ele parou de sorrir, parou de conversar comigo, parou de comer direito. No trabalho, o mestre de obras reclamava que ele não estava rendendo. Não sei que deu no seu menino, Dona Maria, ele me disse. Tá parecendo um fantasma andando pela obra. Fantasma. Era exatamente isso que meu filho estava virando. Um fantasma assombrado pela própria culpa, vagando pela vida sem conseguir se perdoar pelo que tinha feito. E eu, no meio daquele caos todo, tentando lidar com a gravidez, com os enjoos matinais que chegavam como ondas de náusea, com o crescimento da barriga, sempre com aquela pergunta maldita martelando na minha cabeça. De quem era aquela criança? De noite, quando estava sozinha no quarto, eu colocava a mão na barriga ainda pequena e chorava lágrimas amargas. Meu bebê, sussurrava. Que situação terrível sua mãe colocou você. Como vou te criar sem saber quem é seu pai? Como vou olhar para você quando nascer e não me lembrar daquela noite de horror? Porque vejam bem, meus queridos, em 1982 não existia exame de DNA no Brasil. Não tinha como descobrir a paternidade de uma criança enquanto ela ainda estava no ventre. Teria que esperar nascer e viver na incerteza, na agonia, até que algum dia, quem sabe, a ciência trouxesse uma resposta para nosso martírio. E se essa mensagem tocou profundamente o seu coração até aqui, se você sente que precisa apoiar essa história para que chegue a outras pessoas, clique em Valeu demais, logo aqui embaixo. Vocês não sabem como é importante ter o apoio de vocês para continuar contando histórias que precisam ser contadas, que podem ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo sofrimento. Queridos, não sejam apenas ouvintes dessa história, sejam parte dela. Comentem aí embaixo, me digam de onde vocês estão me assistindo, se conhecem alguém que passou por alguma situação parecida. Vocês fazem parte da minha família agora. E eu preciso sentir que não estou sozinha nessa jornada de contar verdades que machucam, mas que libertam. Agora, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram, porque ainda tem muita história para contar, muito sofrimento para dividir, mas também muita esperança para partilhar. Não existia exame de DNA no Brasil. Só chegou aqui em 1988, 6 anos depois da nossa tragédia. Os dias foram passando e minha barriga foi crescendo como uma bomba relógio dentro de mim. Cada semana que passava era um tormento maior, porque eu sabia que ali dentro estava se formando uma criança que podia ter nascido da situação mais horrível que uma família pode viver. Tentei esconder a gravidez o máximo que pude, usando roupas largas, caminhando meio curvada, evitando sair de casa, mais que o necessário. Mas em cidade pequena do interior, nada passa despercebido pelos olhos curiosos das vizinhas. Logo, Dona Francisca, que morava na casa ao lado, começou a desconfiar. Ô Maria, ela me disse numa manhã quando eu estava estendendo roupa no quintal, tu tá com uma barriguinha meio suspeita aí, hein? Meu coração disparou. Como responder uma pergunta dessas? Que barriguinha, Dona Francisca? É só uns quilinhos que ganhei mesmo. Quilinhos coisa nenhuma, ela... respondeu balançando a cabeça, com aquele sorriso conhecedor de quem já teve 6 filhos. Isso aí é barriga de grávida.
Eu que entendo do assunto, sei reconhecer de longe. Suspirei derrotada. Não adiantava negar mais. 3 meses, admiti baixinho. Oh, que bom! Mais um presente de Deus na família, e o João Batista deve estar nas nuvens de felicidade. Tá sim, menti forçando um sorriso. E o Carlos Eduardo deve estar doido de alegria de ter um irmãozinho ou irmãzinha. Irmãozinho, repeti, sentindo um nó na garganta, se ela soubesse a verdade. Tá sim, muito animado, menti de novo. Mas a verdade era bem diferente. Carlos Eduardo estava ficando pior a cada dia. A culpa estava devorando ele por dentro como um câncer da alma. Ele praticamente parou de falar comigo. Evitava ficar sozinho na mesma casa que eu. E quando nossos olhos se encontravam por acaso, eu via uma tristeza tão profunda ali que partia meu coração em pedacinhos. Uma noite, lá pelos 4 meses de gravidez, acordei com um barulho estranho vindo do quintal. Era quase meia-noite. Levantei devagar para não acordar João Batista e fui ver o que era. O que encontrei me gelou até a medula dos ossos. Carlos Eduardo estava sentado no chão, encostado na parede dos fundos, chorando e batendo a cabeça contra o tijolo como um desesperado. Carlos Eduardo! Sussurrei correndo até ele. Que você tá fazendo, meu filho? Mainha, ele disse com os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu não aguento mais. Não consigo viver com essa culpa queimando aqui dentro. Que culpa, meu filho? A senhora sabe que culpa, mainha. Toda vez que olho para a barriga da senhora, penso que talvez... Ele não conseguiu terminar a frase. Carlos Eduardo, escuta aqui. Eu disse, segurando o rosto dele entre as minhas mãos. Você era apenas um menino de 17 anos. Estava bêbado, foi praticamente obrigado pelo seu próprio pai. Não tinha consciência do que estava fazendo. Mas eu sabia sim, mainha. No fundo, eu sabia que estava errado. E mesmo assim eu fiz. E ali, naquele quintal escuro, meu filho de 17 anos desabou completamente. Chorou tanto que pensei que fosse ficar sem lágrimas para o resto da vida. E eu, grávida de 4 meses, sem saber de quem, tentando consolar um filho que estava se destruindo de remorso. Meu Deus, orei em silêncio. Dá forças para essa família. A gente não aguenta mais esse sofrimento. A situação em casa estava ficando impossível de suportar. João Batista, por incrível que pareça, era o único que parecia normal. Continuava trabalhando na metalúrgica, saindo para o bar nos fins de semana, agindo como se nada tivesse acontecido. Para ele, a vida seguia seu curso normal, mas para mim e Carlos Eduardo, cada dia era um calvário que parecia não ter fim. No 5º mês de gravidez, comecei a sentir o bebê se mexer. O primeiro chute foi uma mistura de alegria e terror. Alegria, porque é sempre emocionante sentir a vida crescendo dentro da gente. Terror, porque não sabia de quem era aquela vida que pulsava no meu ventre. João Batista, eu disse numa noite, o bebê começou a se mexer. É mesmo? Deixa eu sentir, ele disse, colocando a mão na minha barriga com aquele sorriso de pai orgulhoso. Naquele momento, o bebê deu um chute forte. Eita, esse aí vai ser jogador de futebol! João Batista riu alto. Carlos Eduardo! Ele gritou. Vem aqui sentir seu irmãozinho. Não precisa não, painho. Carlos Eduardo respondeu lá do quarto com a voz cheia de tristeza e desespero. Como não precisa? É seu irmão. Vem aqui. Carlos Eduardo apareceu na porta do quarto relutante. Estava magro, abatido, com olheiras fundas como buracos. A culpa estava acabando com ele fisicamente. Vem, põe a mão aqui na barriga da sua mãe. João Batista insistiu. Não quero não, ele disse recuando. Como não quer? É seu irmão que está aí dentro. Deixa ele, João Batista. Eu intervim vendo o desespero nos olhos do meu filho. Mas João Batista não desistiu. Pegou a mão do Carlos Eduardo à força e colocou na minha barriga. No mesmo instante, o bebê deu outro chute forte. Carlos Eduardo retirou a mão como se tivesse levado um choque elétrico. Ficou pálido como um defunto. Começou a tremer dos pés à cabeça. Eu preciso sair daqui. Ele gaguejou e saiu de casa correndo como se estivesse fugindo do próprio demônio. Que deu nesse menino? João Batista perguntou sem entender nada. Como explicar? Como dizer que meu filho estava aterrorizado com a possibilidade de estar sentindo o próprio filho se mexer no meu ventre?
Como contar que aquele toque na minha barriga podia estar sendo o primeiro contato dele com sua própria criança? Carlos Eduardo só voltou de madrugada, bêbado pela primeira vez na vida. Tinha ido ao bar sozinho, coisa que nunca fazia. Mainha, ele disse cambaleando, eu não consigo mais viver assim. Não consegue. Mas o que, meu filho? Viver com essa dúvida me matando por dentro. Preciso saber a verdade. E como vamos saber, Carlos Eduardo? Não existe exame para isso ainda. Então, quando o bebê nascer, a gente vai descobrir olhando. Ele disse com uma obsessão perigosa nos olhos. Como assim olhando? Se parecer muito comigo, a gente vai saber que eu sou o pai. Carlos Eduardo, para com isso. Bebê pode parecer com qualquer pessoa da família. Mas se parecer muito comigo, mainha, se tiver meus olhos, meu nariz, meu jeito, como vou conseguir conviver com isso? E essa obsessão começou a crescer na cabeça dele. A ideia de que quando a criança nascesse, seria possível descobrir quem era o pai só observando as características físicas. Nos meses seguintes, a situação só piorou. Carlos Eduardo parou de estudar contabilidade, parou de trabalhar direito na construção. O mestre de obras veio falar comigo várias vezes. Dona Maria, não sei que deu no seu menino. Tá parecendo um fantasma vagando pela obra. Não rende nada. Vive no mundo da lua. Esse menino vai me enlouquecer, João Batista reclamava toda noite. Desde que você engravidou, ele ficou assim. Parece que não tá feliz com o irmãozinho que vem aí. Se ele soubesse o verdadeiro motivo da tristeza do filho, da culpa que estava consumindo aquele menino de 17 anos por dentro. No 8º mês de gravidez, aconteceu algo que me apavorou completamente. Estava sozinha em casa uma tarde. João Batista tinha saído para trabalhar e Carlos Eduardo tinha sumido desde de manhã, quando comecei a sentir dores estranhas no baixo ventre. Não eram as contrações normais da gravidez. Era uma dor diferente, acompanhada de um sangramento que me deixou em pânico. Meu Deus do céu! Sussurrei segurando a barriga. Não pode estar acontecendo nada com meu bebê. Porque apesar de toda a situação terrível, apesar de não saber de quem era, eu amava aquela criança. Era parte de mim. Era vida crescendo dentro de mim, independente de quem fosse o pai. Caminhei até a casa de Dona Francisca com dificuldade. Dona Francisca, a senhora pode me ajudar? Tô sentindo umas dores muito estranhas e tá saindo sangue. Ela me levou correndo para o hospital da cidade no carro emprestado de um vizinho. O médico, Dr. Raimundo, me examinou e disse que era um início de trabalho de parto prematuro. Dona Maria, a senhora tem que fazer repouso absoluto. Se continuar com essas dores, o bebê pode nascer antes da hora e ter complicações sérias. Fiquei internada 4 dias. 4 dias de angústia, rezando para que meu bebê ficasse bem, para que esperasse mais um pouco para nascer saudável. Durante esses dias no hospital, Carlos Eduardo não foi me visitar nenhuma vez. João Batista apareceu rapidamente 1 ou 2 vezes, mas ficava pouco tempo. Tá tudo bem, Maria. O bebê vai nascer forte e perfeito. Ele dizia sem imaginar o tormento que vivia dentro de mim. E se essa mensagem está ressoando no seu coração até aqui, se você sente que precisa apoiar para que ela chegue a outras pessoas que também estão vivendo dramas familiares em silêncio, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno, mas poderoso, ajuda a manter viva essa missão de trazer à luz histórias que precisam ser contadas, que podem salvar outras famílias da destruição. Quando voltei para casa, encontrei Carlos Eduardo numa situação ainda pior. Estava magro como um graveto, sujo, com cara de quem não dormia há semanas. Parecia um fantasma vagando pela nossa casa. Meu filho, eu disse, você precisa se cuidar. Não pode se destruir assim. Não consigo, mainha. Toda noite eu sonho com aquela noite maldita. E depois acordo pensando que essa criança talvez seja Carlos Eduardo, pelo amor de Deus. Eu tô pensando em ir embora, mainha. Ele disse de repente com os olhos cheios de desespero. Ir embora para onde? Para qualquer lugar. Longe daqui, longe dessa situação que tá me matando por dentro. Você não vai abandonar sua família numa hora dessas. Que família é essa, mainha? Que família é essa onde filho faz o que eu fiz com a própria mãe? E naquele momento, vendo meu filho completamente destruído pela culpa, eu entendi que nossa família estava se despedaçando em pedaços pequenos.
O que aconteceu naquela noite maldita não tinha destruído só a mim, tinha destruído todos nós, cada um do seu jeito. O bebê nasceria em algumas semanas, e com ele viria a maior prova das nossas vidas. Todos estaríamos olhando para aquela criança inocente, procurando sinais, tentando descobrir a verdade que nos atormentava, uma verdade que só seria revelada anos depois, quando finalmente a ciência chegasse até nossa família destroçada. Filho se destruir por dentro é uma dor que não tem nome. É um sofrimento que rasga a alma de uma mãe como uma navalha afiada. Era o início do 9º mês da minha gravidez, março de 1983, quando Carlos Eduardo chegou em casa numa tarde de quinta-feira, completamente transtornado. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi ele entrar batendo a porta com uma força desnecessária. "Carlos Eduardo!" chamei preocupada. "Que foi, meu filho?" Ele apareceu na porta da cozinha com os olhos vermelhos de tanto chorar, o cabelo completamente desalinhado, a roupa suja e rasgada. Estava há mais de uma semana sem tomar banho direito, sem comer quase nada, parecendo um fantasma vagando pela nossa casa. "Mainha!" ele disse com a voz saindo estranha e assombrada. "Eu encontrei ele." "Encontrou quem, meu filho?" "O padre Antônio." Ele respondeu fazendo meu sangue gelar. Padre Antônio era o pároco da nossa igreja, um homem santo que tinha morrido há mais de 20 anos. Todo mundo na cidade conhecia sua história de bondade e dedicação aos pobres. "Como assim encontrou o padre Antônio, Carlos Eduardo?" Ele apareceu para mim lá na praça da igreja, vestido com a batina preta, me apontando o dedo e falando que eu sou um pecador, que cometi a coisa mais terrível que um filho pode fazer. Disse que não existe perdão na face da terra para o que eu fiz com minha própria mãe. Meu coração se despedaçou. Meu filho estava tendo alucinações. A culpa tinha chegado num ponto que ele estava perdendo completamente o juízo. "Meu filho", eu disse me aproximando devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. "Você não viu padre Antônio nenhum. Você tá precisando de ajuda urgente." "Vi sim, mainha. Ele estava lá parado na frente da igreja com aqueles olhos tristes que eu lembro da minha infância, me dizendo que eu vou queimar no inferno pelos meus pecados." "Carlos Eduardo, para com isso agora mesmo. Senta aqui na cozinha. Deixa eu fazer um chá bem forte para você." "Não quero chá, mainha. Não quero mais nada nessa vida. Só quero que Deus me leve logo para eu parar de sofrer." E foi nesse momento que entendi a gravidade real da situação. Meu filho de 17 anos não estava só com depressão. Ele estava tendo pensamentos suicidas sérios. "Não fala isso, pelo amor de Deus. Você é muito novo para falar em morrer." "Novo?" Ele riu, mas era uma risada que veio diretamente do inferno. "Eu sou um monstro, mainha. Um monstro que fez uma coisa horrível com a própria mãe. Como posso continuar respirando o mesmo ar que pessoas decentes?" Naquela noite, quando João Batista chegou do trabalho na metalúrgica, tentei conversar com ele sobre o estado crítico do nosso filho. "João Batista, o Carlos Eduardo tá muito mal. Ele precisa de ajuda profissional urgente." "Mal como?" ele perguntou sem dar muita importância. "Tá vendo coisas que não existem falando em se matar. Tá com a cabeça completamente perturbada." "Ah, Maria, isso é frescura de menino mimado. Ele é com medo de assumir responsabilidades de homem adulto. Precisa de umas palmadas bem dadas para deixar de ser frouxo." "Frouxo? João Batista, nosso filho está sofrendo de verdade." "Sofrendo por quê? O que ele tem para sofrer? A vida dele tá fácil demais." Como explicar para ele que tinha participado daquela noite maldita que nosso filho estava sendo devorado pela culpa? Como fazer ele entender que a situação era de vida ou morte? "Ele tá com medo do bebê nascer", eu disse, tentando fazer ele compreender sem entrar em detalhes. "Medo por quê? É só mais um irmão na família." "João Batista, você não tá entendendo a gravidade da situação. A gravidade é que vocês dois ficam mimando demais esse menino. Ele tem que assumir as responsabilidades de homem feito." Responsabilidades de homem. Se ele soubesse que responsabilidade terrível e assombrada nosso filho carregava nos ombros. Na semana seguinte, aconteceu algo que me gelou até a medula dos ossos. Era um domingo de manhã. Eu estava no quintal dos fundos alimentando as galinhas quando ouvi um grito desesperado vindo do quarto do Carlos Eduardo. "Não, eu não quero! Deixem-me em paz!" Larguei tudo e corri para o quarto. O que encontrei vai ficar gravado na minha memória até o dia que eu morrer.
Carlos Eduardo estava em pé em cima da cama, gritando para o teto como um desesperado, com os braços esticados, como se estivesse tentando afastar alguma coisa invisível e aterrorizante. Carlos Eduardo, que está acontecendo? Eles estão aqui, mainha. Os demônios vieram me buscar. Que demônios, meu filho? Aqueles que moram dentro de mim desde aquela noite maldita. Eles estão me dizendo que chegou a hora de eu pagar pelos meus pecados, que vou ser arrastado para o inferno. Ele estava delirando completamente. A culpa tinha virado uma psicose grave que estava destruindo a mente dele. Não tem demônio nenhum aqui, eu disse subindo na cama para tentar abraçá-lo. Tem só sua mãe que te ama mais que tudo nessa vida. Me ama? Ele olhou nos meus olhos com uma dor que perfurou minha alma como uma lança. Como pode me amar depois do que eu fiz? Como pode olhar para mim e não sentir nojo? Porque você é meu filho. Sempre vai ser meu filho. Não importa o que aconteça. Não sou filho de ninguém, mainha. Sou um monstro que não merece viver. Ele se jogou nos meus braços e desabou num choro que partiu meu coração em 1000 pedaços. Um choro desesperado de quem perdeu completamente a esperança na vida. Naquela tarde, procurei o único médico da cidade, Dr. Raimundo, um homem experiente que atendia na Santa Casa de Misericórdia. Doutor, meu filho precisa de ajuda urgente. Ele tá vendo coisas, falando em se matar. Que idade ele tem, Dona Maria? 17 anos, doutor. E por que começou a ter esses sintomas tão graves? Como explicar a verdade para o médico? Como contar o que realmente aconteceu? Ele fez uma coisa que considera muito errada e agora está se culpando demais. Que tipo de coisa? Eu não posso dizer, doutor. É muito grave e complicado. Doutor Raimundo me olhou com atenção. Era um homem que já tinha visto de tudo na vida, que conhecia a alma humana em seus momentos mais sombrios. Dona Maria, se o rapaz está tendo alucinações e falando seriamente em suicídio, ele precisa de tratamento especializado urgente. Mas aqui em Campina Grande não temos psiquiatra. Teria que levar ele para João Pessoa ou Recife. Para João Pessoa? Mas, doutor, eu não tenho dinheiro para isso. Somos gente pobre. Então vamos tentar com medicamentos por enquanto. Vou receitar uns calmantes fortes para ele. Mas, Dona Maria, ele me olhou sério. Não deixe esse menino sozinho nem por um minuto. Quando uma pessoa fala em morrer, a gente tem que levar muito a sério. Voltei para casa com uma receita de remédios que custaram o que não tínhamos. Tive que vender minhas 2 galinhas melhores e empenhar minha aliança de casamento para comprar os comprimidos. Mas os remédios não fizeram muito efeito. Carlos Eduardo continuava tendo pesadelos terríveis, alucinações assombradas, crises de choro incontrolável e, pior ainda, começou a falar mais claramente sobre acabar com a própria vida. Mainha, ele me disse numa noite de lua cheia, se quando o bebê nascer ele parecer muito comigo, eu vou me enforcar naquela mangueira do quintal. Não fala isso, pelo amor de Deus e de todos os santos. Vou sim, mainha. Não posso viver sabendo que fiz um filho na minha própria mãe. Carlos Eduardo, para de falar isso. A senhora não entende, mainha. Todo dia, toda hora, toda madrugada, eu lembro daquela noite terrível. Lembro do que eu fiz e penso, como fui capaz disso? E não consigo me perdoar jamais. Mas Deus perdoa tudo, meu filho. Deus tem misericórdia infinita. Não perdoa não, mainha. O que eu fiz não tem perdão nem de Deus, nem da senhora, nem meu, nem de ninguém nesse mundo. E naquela conversa dolorosa, ele me contou detalhes que eu não conhecia e que me fizeram entender melhor o que tinha acontecido naquela noite maldita. Painho ficou me empurrando, me forçando, dizendo que eu tinha que me comportar como homem, que mulher era mulher, não importava quem fosse, e eu, completamente bêbado e drogado, sem juízo nenhum, acabei indo junto com ele. Você era praticamente uma criança. Filho. Estava sob efeito de álcool. Foi praticamente obrigado pelo próprio pai. Mas eu podia ter parado, mainha. Em algum momento da noite, eu podia ter recuperado a consciência e parado. Mas não parei. E agora talvez tenha feito um bebê na senhora. Foi nesse momento que entendi que não era só culpa que meu filho carregava. Era o horror completo de si mesmo. Ele se via como um monstro irrequível que não merecia viver. Meu filho, eu disse segurando as mãos trêmulas dele, se esse bebê for seu, a gente vai criar com amor mesmo assim.
Vai ser uma criança inocente, que não tem culpa de nada do que aconteceu. E como vou explicar para essa criança quando ela crescer, mainha? Oh, meu filho, seu pai sou eu, mas eu também sou seu irmão, porque você nasceu da sua avó, que também é sua mãe. A complexidade doentia da situação era tão absurda que realmente não havia como explicar para uma criança ou para qualquer pessoa normal. A gente encontra um jeito, eu disse sem muita convicção. Não tem jeito, mainha. Por isso é melhor eu morrer antes que essa criança nasça. Naquela noite não consegui pregar o olho. Fiquei de vigília a noite inteira, com medo mortal de que meu filho fizesse alguma besteira irreversível. E foi exatamente nessa época que aconteceu o que mais me assombrou em toda essa história terrível. Era uma madrugada gelada de quinta-feira, quando acordei com um barulho estranho no quintal. Acendi uma vela trêmula e fui ver o que era. O que me fez o sangue gelar completamente nas veias. Carlos Eduardo estava em pé em cima de um banquinho embaixo da mangueira grande do quintal, com uma corda grossa amarrada no pescoço. Carlos Eduardo! Gritei correndo desesperada em direção a ele. Não se aproxime, mainha! Ele gritou de volta com os olhos enlouquecidos. Deixe eu fazer isso de uma vez! Desce daí agora mesmo! Não desço, não aguento mais viver com essa culpa me queimando por dentro como o fogo do inferno. Meu filho, por favor, pelo amor que você tem por mim. A senhora vai ficar melhor sem mim, mainha. Todo mundo vai ficar melhor sem um monstro como eu. E naquele momento aterrorizante, vendo meu filho a um passo da morte eterna, eu entendi que nossa família tinha chegado no fundo do poço mais profundo que existe. O que aconteceu naquela noite maldita não tinha destruído só a mim, tinha destruído também meu menino, que agora estava pronto para tirar a própria vida por causa da culpa insuportável que carregava. Carlos Eduardo! Eu gritei com toda a força dos meus pulmões. Se você se matar, eu me mato também. Ele me olhou com a corda no pescoço, os olhos cheios de lágrimas desesperadas. A senhora se mataria também? Me mataria sim, porque não vou conseguir viver sabendo que não consegui salvar meu próprio filho. E de que adiantaria, mainha? 2 mortes por causa de uma noite maldita? E foi nesse momento, meus queridos, que começou a maior luta da minha vida. A luta para salvar meu filho da própria destruição, para convencê-lo de que ainda havia esperança, de que ainda valia a pena viver, mesmo carregando o peso mais terrível que uma família pode carregar. Balançando embaixo dos pés, e eu, com uma barriga enorme, não conseguia subir para tirá-lo dali. Carlos Eduardo, meu filho! Eu gritei com toda a força que tinha. Se você fizer isso, nossa família vai acabar para sempre. Já acabou, mainha. Acabou naquela noite maldita quando eu fiz o que não devia ter feito. Não acabou, não. Ainda dá tempo de recomeçar. Como recomeçar carregando essa culpa? Como olhar para esse bebê que talvez seja meu filho? Foi nesse momento que senti uma dor forte no baixo ventre. Uma contração diferente das outras, mais intensa, mais desesperadora. Meu Deus! Sussurrei colocando a mão na barriga. Carlos Eduardo, eu acho que o bebê vai nascer. Tá mentindo para me tirar daqui. Ele disse com os olhos enlouquecidos. Não tô mentindo, não. A dor tá vindo forte. E outra contração veio, mais forte ainda, me dobrando de dor. Carlos Eduardo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não posso ter esse bebê sozinha no quintal. Ele me olhou com a corda no pescoço, viu meu desespero, e algo mudou nos olhos dele. Mainha, a senhora tá mesmo passando mal? Tô sim, meu filho. O bebê quer nascer agora. Ele tirou a corda do pescoço, desceu do banquinho e correu até mim. O que eu faço, mainha? Vai chamar seu pai e a vizinha. Corre! Ele saiu correndo para dentro de casa gritando. Painho, painho, a mainha vai ter o bebê. João Batista acordou sobressaltado. Dona Francisca veio correndo e em questão de minutos nossa casa virou um caos. Leva ela para o hospital rapidinho, Dona Francisca gritou. O bebê não vai esperar. No caminho para a Santa Casa, eu segurava a mão do Carlos Eduardo e via nos olhos dele uma mistura de medo e esperança. Medo do que íamos descobrir, esperança de que talvez aquela criança trouxesse alguma redenção para nossa família destroçada. Chegamos no hospital às 4 da manhã. O plantão estava quase vazio, só tinha um médico e 2 enfermeiras.
Doutor, minha esposa vai ter bebê! João Batista gritou carregando-me nos braços. Calma, vamos para a sala de parto, o doutor Antônio disse. Quantos meses ela tem? 9 meses completos, respondeu João Batista. Na sala de parto, entre as dores mais intensas que já senti na vida, eu pensava, meu Deus, que criança é essa que vai nascer? Como vai ser nossa vida depois que ela chegar? As contrações vinham uma atrás da outra, sem dar tempo nem para respirar direito. Força, Dona Maria! A enfermeira gritava. O bebê tá chegando! E às 5h43 da manhã daquela quinta-feira de março de 1983, nasceu uma menina. Uma menininha perfeita, com todos os dedinhos, chorando alto, cheia de vida. É uma menina, o doutor anunciou, levantando-a para eu ver. Uma princesinha linda! Quando olhei para aquela criaturinha, meu coração se encheu de amor, mas ao mesmo tempo de angústia. Quem era o pai daquela inocente? Como vai se chamar? A enfermeira perguntou. Lúcia, eu respondi sem pensar. Lúcia Maria Silva. Que nome bonito, ela disse envolvendo a bebê numa mantinha cor-de-rosa. Agora vou levar ela para o berçário enquanto a senhora descansa. Quando voltei para o quarto, encontrei João Batista e Carlos Eduardo, esperando do lado de fora. Como é que ela é, doutor? João Batista perguntou ansioso. É uma menina linda, saudável, pesando 3,2 kg. Mãe e bebê passam bem. Posso ver? Carlos Eduardo perguntou com a voz tremendo. Podem sim, mas só um de cada vez. João Batista entrou primeiro. Maria, nossa filha é a coisa mais linda desse mundo, ele disse com lágrimas nos olhos. Tem os olhos claros como os meus e é pequenininha como você era quando nasceu. Quando saiu, foi a vez do Carlos Eduardo entrar. Ele ficou parado na porta, com medo de se aproximar. Vem cá, meu filho. Vem conhecer sua irmã. Ele se aproximou devagar, olhou para o berço onde Lúcia dormia tranquila, e seu rosto ficou pálido como um morto. Meu Deus do céu, ele sussurrou. Ela tem meu nariz. Que você tá dizendo? Olha o nariz dela, mainha, é igualzinho ao meu. E quando olhei melhor para a bebê, senti meu coração gelar. Ela realmente tinha o nariz do Carlos Eduardo, e os olhos também pareciam com os dele. Não pode ser, murmurei. Pode sim, mainha. Olha a boquinha dela, igualzinha à minha quando eu era bebê. Ela é minha filha. E naquele momento, vendo meu filho olhar para aquela criança como se fosse realmente a filha dele, entendi que nosso tormento estava só começando. Porque por mais que ela se parecesse com ele, não tínhamos como ter certeza. Crianças podem se parecer com qualquer pessoa da família. Nos dias seguintes, em casa, a situação ficou insuportável. Carlos Eduardo não conseguia parar de olhar para Lúcia, procurando semelhanças, tentando descobrir se ela era realmente sua filha. Mainha, olha como ela mexe a mãozinha. É igual eu fazia quando era pequeno. Carlos, Eduardo, para com isso. Bebê é bebê. Todos fazem os mesmos movimentos. Mas olha os olhos dela quando ela chora. São iguais aos meus. E essa obsessão foi crescendo dia após dia. Ele não dormia direito, não comia, vivia analisando cada movimento da bebê, cada expressão, cada som que ela fazia. Se ela for minha filha, mainha, eu vou enlouquecer de vez. João Batista, por outro lado, tratava Lúcia como se fosse sua filha legítima, sem nenhuma dúvida na cabeça. Minha filhinha linda, ele dizia. Papai te ama mais que tudo nessa vida. E eu, no meio daquele caos, tentando cuidar de uma recém-nascida, amamentar, trocar fraldas, sem conseguir olhar para ela, sem me lembrar daquela noite horrível. Quando Lúcia completou 3 meses, Carlos Eduardo começou a ter crises de pânico sempre que ela chorava. Ela tá me chamando de papai, mainha. Tá vendo como ela olha para mim? Ela sabe quem eu sou. Carlos Eduardo, bebê de 3 meses, não sabe nada disso? Sabe sim, filhos. Reconhecem os pais. Uma noite, encontrei ele sentado no chão do quarto dela, chorando desesperadamente. Eu não aguento mais, mainha. Toda vez que olho para ela, tenho certeza de que sou o pai. E como vou explicar isso para ela quando crescer? Oh, minha filha, seu pai sou eu, que também sou seu tio, porque você nasceu da sua avó, que também é sua mãe? A loucura da situação era tão grande que realmente não havia como explicar para uma criança. Carlos Eduardo, a gente não tem certeza. De nada ainda.
Tenho sim, mainha. Tenho certeza de que ela é minha, e por isso eu não posso continuar vivendo. E foi nessa época que ele voltou a falar em suicídio com mais intensidade. Se eu me matar, pelo menos ela não vai crescer sabendo que o pai dela é um monstro. Você não vai se matar. Não vou permitir. Como a senhora vai impedir? A senhora não pode ficar de olho em mim 24 horas por dia. E se essa mensagem estiver tocando profundamente o seu coração até aqui, se você sente que essas palavras chegaram até você no momento certo da sua vida, clique em "Valeu demais". Esse gesto de carinho nos ajuda a continuar trazendo histórias que podem salvar vidas, que podem dar esperança a quem já perdeu a fé. Gratidão imensa por estar aqui comigo nessa jornada. Durante o primeiro ano de vida da Lúcia, nossa casa virou um inferno. Carlos Eduardo passou a evitar completamente a menina. Não queria segurá-la no colo, não queria dar mamadeira, não queria nem olhar para ela direito. Se eu me apegar, vai ser pior quando descobrir que ela é minha filha. João Batista ficava irritado com a atitude do filho. Esse menino não tem amor pela irmã. Não sei que deu nele. Como explicar que o menino estava morrendo de culpa e medo? Como contar que ele achava que a criança era filha dele, não irmã? No segundo ano, as coisas pioraram ainda mais. Lúcia começou a andar, a falar as primeiras palavras, e cada movimento dela era analisado, obsessivamente pelo Carlos Eduardo. Olha como ela anda, mainha. É igual eu andava. E a primeira palavra dela foi papa, não foi mamãe. Ela tá me reconhecendo como pai. Carlos Eduardo, todas as crianças falam papa antes de mamãe. Não significa nada. Significa sim, ela sabe que eu sou o pai dela. E essa certeza doentia foi crescendo tanto que ele começou a evitar completamente a nossa casa. Saía de manhã e só voltava de madrugada. Bêbado, desesperado. Onde esse menino anda? Se metendo? João Batista reclamava. Tá virando vagabundo. Se ele soubesse que o filho estava fugindo da própria casa para não ter que conviver com a possibilidade de estar morando com a própria filha. No terceiro ano, Carlos Eduardo parou de estudar definitivamente, parou de trabalhar direito, começou a beber todos os dias. Esse menino vai me matar de desgosto, João Batista dizia. Não sei mais o que fazer com ele. E eu, no meio de tudo isso, cuidando de uma criança pequena, tentando manter a sanidade, rezando para que algum milagre trouxesse uma resposta para nosso martírio. Foi então que ouvi falar pela primeira vez sobre exame de DNA. Era 1986, 4 anos depois do nascimento da Lúcia. Uma vizinha comentou que tinha visto na televisão sobre uns exames novos que descobriam quem era o pai de uma criança. Será que é verdade isso, Dona Maria? Ela perguntou. Dizem que é infalível. Naquela noite, conversei com João Batista sobre o assunto. João Batista, a Dona Francisca falou sobre um exame que descobre quem é o pai de uma criança. Para que a gente quer saber isso? Lúcia é nossa filha. Mas e se não for? Como não vai ser? Ela nasceu da gente. Como explicar para ele que existia uma possibilidade terrível que ele nem imaginava? Como contar que aquela criança poderia ser filha do próprio irmão? É que às vezes a gente tem dúvidas. Dúvidas sobre o quê, Maria? E naquele momento, eu soube que não. Conseguiria contar a verdade para ele. Pelo menos não ainda. Mas a semente da esperança tinha sido plantada. Se realmente existia um exame capaz de descobrir a paternidade, talvez nossa família pudesse finalmente conhecer a verdade. Talvez Carlos Eduardo pudesse parar de se torturar. Talvez pudéssemos recomeçar nossas vidas sabendo exatamente o que tinha acontecido naquela noite maldita. Procurei o Dr. Raimundo e perguntei sobre o exame. Doutor, é verdade que existe um exame que descobre quem é o pai de uma criança? Existe sim, Dona Maria. Chama-se exame de DNA, mas ainda não chegou aqui no Brasil. Só tem nos Estados Unidos e na Europa. E quando vai chegar aqui? Não sei te dizer. Talvez alguns anos ainda. Por que a senhora quer saber? É só curiosidade mesmo. Mas na verdade era desespero. Era a esperança de que finalmente pudéssemos ter uma resposta para a pergunta que estava destruindo nossa família há 4 anos. Anos de agonia. E eu não conseguia mais suportar ver meu filho se destruindo daquela forma. Carlos Eduardo estava com 21 anos e parecia um homem de 50, envelhecido pela culpa, consumido pelo remorso,
vivendo como um fantasma assombrado dentro da nossa própria casa. Lúcia já estava com 5 anos, uma menina linda, esperta, cheia de vida, mas que crescia no meio de um ambiente pesado, cheio de segredos e dores não faladas. Foi em 1988 que o milagre finalmente chegou até nós. Eu estava na sala de estar, ouvindo o rádio numa tarde de sábado, quando ouvi uma notícia que fez meu coração disparar. Chega ao Brasil o primeiro laboratório capaz de realizar exames de DNA para investigação de paternidade. A técnica, desenvolvida na Inglaterra em 1985, promete revolucionar as questões familiares no país com 99,9% de precisão. Meus queridos, vocês não podem imaginar o que senti naquele momento. Era como se Deus tivesse finalmente ouvido minhas orações, desesperadas depois de 6 anos de tormento. Corri para o quintal onde Carlos Eduardo estava sentado debaixo da mangueira, olhando para o nada, como sempre fazia nos últimos tempos. Carlos Eduardo, meu filho, tem uma notícia que vai mudar nossa vida. Que notícia, mainha? Ele perguntou sem muito interesse, com aquela voz cansada de quem já tinha desistido da vida. Chegou no Brasil um exame que pode descobrir quem é o pai de uma criança. Ele levantou os olhos pela primeira vez, em meses, com uma expressão que eu não via há muito tempo. Esperança. Como assim, mainha? É um exame científico, infalível, que compara o sangue do pai com o sangue da criança. Dizem que tem 90,9% de certeza. Carlos Eduardo ficou em pé de um salto, como se tivesse levado um choque elétrico. A senhora tá falando sério? Existe mesmo esse exame? Tô falando sério. Passou no rádio agora há pouco. Pela primeira vez em anos, vi um brilho nos olhos do meu filho. Mainha, se esse exame existe mesmo, a gente pode descobrir de uma vez por todas quem é o pai da Lúcia. Podemos sim, meu filho. Podemos acabar com esse tormento de uma vez por todas. Mas onde faz esse exame? Deve ser caro, né? Não sei ainda, mas a gente vai descobrir. Nem que eu tenha que vender tudo que tenho nessa casa. E foi assim que começou nossa jornada atrás da verdade. No domingo de manhã, saímos de casa cedinho e fomos até a cidade grande, João Pessoa, procurar informações sobre esse exame. Milagroso. Deixamos Lúcia com Dona Francisca e pegamos o primeiro ônibus que saía de Campina Grande. Em João Pessoa, depois de muito procurar, encontramos um laboratório que fazia exames de DNA. Era um lugar pequeno, simples, mas para nós parecia o lugar mais importante do mundo. Doutor, eu disse para o biomédico que nos atendeu, a gente quer fazer um exame de paternidade. Claro, senhora, vou explicar como funciona. O exame compara o material genético do suposto pai com o da criança. Se houver compatibilidade, confirmamos a paternidade. Se não houver, excluímos. E qual a garantia de que está certo? Carlos Eduardo perguntou ansioso. 99,9% de precisão. É praticamente infalível. Quanto custa? Perguntei segurando firme a bolsa onde tinha juntado todas as economias da família. 300 cruzados, ele respondeu. Era muito dinheiro para nós naquela época, praticamente 2 salários do João Batista. Mas não importava. Eu venderia a alma ao diabo para descobrir a verdade. A gente quer fazer, declarei determinada. Ótimo, mas vou precisar de todos os envolvidos, a mãe, a criança e o suposto pai. E se tiver 2 supostos pais? Carlos Eduardo perguntou, e o biomédico nos olhou surpreso. 2 supostos pais? Isso é raro, mas é possível fazer o exame com os 2, só que fica mais caro. Não importa o preço, eu disse. A gente precisa saber a verdade. Voltamos para casa com o coração cheio de esperança pela primeira vez em 6 anos. Carlos Eduardo estava diferente, mais animado, conversando mais. Mainha, se descobrir que não sou o pai da Lúcia, juro que vou recomeçar minha vida. Vou voltar a estudar, vou trabalhar direito, vou ser uma pessoa normal de novo. E se descobrir que é o pai? Aí pelo menos vou parar de viver na dúvida. Vou assumir a situação e cuidar dela como deve ser. A mudança no comportamento dele foi imediata. Pela primeira vez em anos, ele jantou conosco, brincou um pouco com Lúcia. Sorriu algumas vezes. Era como se um peso gigantesco tivesse saído dos ombros dele. Mas aí chegou a parte mais difícil: convencer João Batista a fazer o exame. João Batista, eu disse numa noite.
A gente precisa fazer um exame para confirmar a paternidade da Lúcia. Confirmar? Por quê? Ela é nossa filha. É que às vezes a gente tem dúvidas. Dúvidas sobre o quê, Maria? Que história é essa? Como contar para ele a verdade terrível? Como explicar que naquela noite de dezembro de 1982, quando ele chegou bêbado em casa com Carlos Eduardo, os dois tinham me violentado? Como dizer que por 6 anos vivemos sem saber se Lúcia era filha dele ou do próprio irmão? João Batista, eu preciso te contar uma coisa muito séria. E naquela noite, depois de 6 anos guardando o segredo mais terrível da minha vida, eu contei tudo para meu marido. Contei sobre aquela noite maldita, sobre o que eles tinham feito comigo, sobre a dúvida cruel que nos atormentava. Desde então, João Batista ouviu tudo em silêncio, com o rosto ficando cada vez mais pálido. Quando terminei de falar, ele ficou quieto por muito tempo. Depois levantou, foi até o quintal e ficou lá até de madrugada. No dia seguinte, não foi trabalhar. Passou o dia todo caminhando pela casa como um louco, sem conseguir acreditar no que tinha ouvido. Eu fiz isso, Maria? Eu realmente fiz isso com você? Fez sim, João Batista. Você e Carlos Eduardo. Meu Deus do céu! Como pude fazer uma coisa dessas? E pela primeira vez desde aquela noite terrível, vi meu marido chorar. Não era choro de tristeza, era choro de horror, de quem acabou de descobrir que era capaz das piores monstruosidades. E a Lúcia pode ser filha do Carlos Eduardo? Pode sim, por isso a gente precisa fazer o exame. João Batista se agarrou na mesa da cozinha como se fosse desmaiar. Se ela for filha dele, se ela for filha do próprio irmão, por isso precisamos saber a verdade, João Batista. Não dá mais para viver nessa incerteza. Depois de 3 dias de choque, ele concordou em fazer o exame. Vamos fazer logo isso, Maria. Eu preciso saber a verdade, mesmo que ela me destrua. E assim, numa quinta-feira de setembro de 1988, 6 anos depois daquela noite maldita, nossa família inteira se dirigiu ao laboratório em João Pessoa para finalmente descobrir quem era o pai de Lúcia. O biomédico coletou sangue de todos nós, da pequena Lúcia, que chorou quando a agulha furou o bracinho dela, do João Batista, que estava branco como um papel, do Carlos Eduardo, que tremia como uma vara verde, e de mim, que depois de 6 anos finalmente ia conhecer a verdade que poderia salvar ou destruir definitivamente nossa família. O resultado sai em 15 dias, o biomédico disse. 15 dias que vão parecer 15 anos, Carlos Eduardo murmurou. Depois de 6 anos esperando, 15 dias não é nada, eu respondi, mas por dentro estava morrendo de ansiedade. 15 dias para descobrir se minha filha era também minha neta. 15 dias para saber se Carlos Eduardo era pai ou irmão dela. Voltamos para casa em silêncio total, cada um perdido nos próprios pensamentos, cada um imaginando qual seria o resultado e como nossa vida mudaria depois que soubéssemos a verdade. Lúcia era a única que estava normal, brincando no ônibus, sem fazer ideia de que acabara de participar do momento mais importante da vida da nossa família. Naquela noite, pela primeira vez em 6 anos, os 4 jantamos juntos. João Batista, Carlos Eduardo, eu e Lúcia. Era estranho estar todos ali, sabendo que em 15 dias descobriríamos se éramos realmente uma família normal ou se éramos muito mais complicados do que qualquer família deveria ser. Mainha, Lúcia disse olhando para mim com aqueles olhinhos inocentes, por que todo mundo tá tão quieto hoje? É que os adultos às vezes ficam preocupados com coisas de trabalho. Eu menti. Como explicar? Para uma criança de 5 anos que estávamos esperando o resultado de um exame para descobrir quem era o pai dela. E se você chegou até aqui comigo nessa história dolorosa, se está sentindo no coração que precisa apoiar para que essa mensagem chegue a outras pessoas que também estão vivendo seus dramas em silêncio, clique em Valeu demais. Esse gesto pequeno, mas significativo, nos ajuda a continuar trazendo histórias de superação, de coragem, de famílias que conseguiram sobreviver às piores tempestades. Os 15 dias que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Carlos Eduardo voltou a trabalhar, mas estava diferente, mais esperançoso. João Batista também parecia outro homem, mais calado, mais pensativo, como se estivesse processando a gravidade do que tinha feito.
E eu tentava cuidar da casa, da Lúcia, da rotina, enquanto contava os dias para conhecer a verdade que mudaria nossas vidas para sempre. Outubro de 1988, uma data que nunca vou esquecer enquanto eu viver. 6 anos, 2 meses e 27 dias depois daquela noite maldita, finalmente íamos descobrir a verdade que poderia salvar ou condenar nossa família para sempre. O biomédico tinha ligado na véspera. Dona Maria, o resultado do exame está pronto. Podem vir buscar amanhã às 2 da tarde. A noite anterior foi a mais longa das nossas vidas. Ninguém conseguiu dormir direito. Carlos Eduardo ficou caminhando pela casa, a madrugada inteira. João Batista fumou 2 maços de cigarro, coisa que nunca fazia. E eu fiquei rezando, pedindo a Deus que qualquer que fosse o resultado, nos desse forças para enfrentar a verdade. Mainha, Carlos Eduardo me disse de manhã cedinho. E se descobrir que sou mesmo o pai da Lúcia? Aí você vai assumir a responsabilidade e vamos encontrar um jeito de criar ela com amor. E se não for? Aí você vai poder recomeçar sua vida sem essa culpa terrível. Mas e o que eu fiz com a senhora? Como vou conseguir me perdoar por isso? Meu filho, você era praticamente uma criança. Estava sob efeito de álcool e drogas. Foi obrigado pelo próprio pai. Você não teve escolha. Mas eu podia ter resistido mais, mainha. Para de se torturar, Carlos Eduardo. O que passou, passou. Agora vamos descobrir a verdade e seguir em frente. Às 2 da tarde, em ponto, nossa família estava no laboratório em João Pessoa. Lúcia tinha ficado com Dona Francisca porque achamos melhor ela não estar presente na hora de receber o resultado. Família Silva? O biomédico chamou. Meu coração disparou. Somos nós, respondi com a voz trêmula. Sentem-se, por favor. Ele abriu um envelope lacrado e tirou de dentro 2 papéis. Aqui estão os resultados dos exames de paternidade. O silêncio na sala era tão profundo que dava para ouvir nossos corações batendo descompassados. Vou começar pelo resultado do Sr. João Batista Silva em relação à menor Lúcia Maria Silva. Carlos Eduardo segurou minha mão com tanta força que quase quebrou meus dedos. João Batista estava branco como papel. O resultado é... Ele fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Exclusão de paternidade. O Sr. João Batista Silva não é o pai biológico de Lúcia Maria Silva. Probabilidade de paternidade, 0%. Senti o mundo girar ao meu redor. João Batista não era o pai da Lúcia. Isso significava que... Agora o resultado do Sr. Carlos Eduardo Silva. Meu filho estava tremendo tanto que parecia ter febre. O resultado é... Outra pausa cruel. Inclusão de paternidade. O Sr. Carlos Eduardo Silva é o pai biológico de Lúcia Maria Silva. Probabilidade de paternidade, 99,99%. O grito que Carlos Eduardo deu ecoou pelo laboratório inteiro. Não! Não pode ser! Ele se levantou da cadeira como um desesperado e começou a andar de um lado para o outro. Eu sou o pai da minha irmã. Eu sou o pai da filha da minha mãe. Meu Deus do céu, que... monstro eu sou! João Batista estava em choque total, sem conseguir processar a informação. Quer dizer que Lúcia é minha neta? Que meu filho fez um bebê na minha mulher? É isso mesmo, o biomédico confirmou, sem entender muito bem o drama que estava se desenrolando ali. Os exames são 99,99% precisos. Saímos do laboratório como 3 mortos-vivos. A verdade tinha sido revelada, mas ao invés de alívio, trouxe mais dor ainda. Carlos Eduardo era mesmo o pai de Lúcia. Minha filha era também minha neta. Meu filho tinha mesmo feito uma criança comigo naquela noite terrível. A realidade mais horrorosa tinha se confirmado. No ônibus de volta para Campina Grande, Carlos Eduardo chorava sem parar. Mainha, eu preferia ter morrido do que descobrir isso. Como vou olhar para Lúcia sabendo que sou o pai dela? Como ela vai me ver quando descobrir a verdade? A gente encontra um jeito, meu filho. A gente tem que encontrar. Que jeito? Ela vai crescer sabendo que o pai dela também é irmão dela, que nasceu da própria avó. Que história é essa para contar para uma criança? João Batista, que tinha ficado quieto a viagem inteira, finalmente falou. A culpa é minha. Eu que forcei o menino. Eu que causei essa desgraça toda. Não adianta mais procurar culpados, eu disse. O que aconteceu, aconteceu. Agora temos que pensar na Lúcia. Ela é inocente em tudo isso.
Como pensar na Lúcia, sabendo que ela é fruto de uma monstruosidade? Carlos Eduardo gritou. Ela não é monstruosidade, ela é uma criança linda e inocente. Mas nasceu de uma situação horrível, mainha. Como vou conseguir amar uma filha sabendo que a fiz na minha própria mãe? E ali, naquele ônibus cheio de gente, nossa família se despedaçou completamente. Não havia mais como fingir normalidade. A verdade tinha vindo à tona e agora teríamos que aprender a conviver com ela. Quando chegamos em casa, Dona Francisca estava brincando com Lúcia no quintal. E aí? Deu tudo. Certo, no médico? Ela perguntou inocente. Deu sim, menti forçando um sorriso. Papai! Lúcia correu para João Batista, que ficou paralisado. Como abraçar uma criança sabendo que ela não era sua filha, mas sim sua neta? Oi, meu amor, ele disse com a voz engasgada, pegando-a no colo. Carlos Eduardo não conseguiu nem olhar para ela. Entrou em casa e se trancou no quarto. Naquela noite, ouvi ele chorando e socando a parede até machucar as mãos. Meu Deus! Ele gritava. Que pecado! Terrível eu cometi! Como vou conseguir viver com isso? Os dias seguintes foram os piores da nossa vida. Carlos Eduardo entrou numa depressão profunda, muito pior que antes. Agora, ele tinha certeza de que era o pai de Lúcia. E isso o estava matando por dentro. Parou de comer, parou de sair do quarto, só chorava e falava em se matar. João Batista também entrou em depressão. Descobrir que não era pai de Lúcia, mas sim avô, que o próprio filho tinha feito uma criança na esposa dele, foi um choque terrível. Começou a beber todos os dias, perdeu o emprego na metalúrgica, vivia como um fantasma pela casa. E eu, no meio de tudo isso, tentando cuidar de Lúcia, que não entendia por que todos estavam tão tristes. Mainha, por que todo mundo tá chorando? Ela perguntava com aqueles olhinhos inocentes. É que os adultos às vezes ficam tristes sem motivo, minha filha. Passou-se um mês depois do resultado do exame. Uma noite, Carlos Eduardo saiu do quarto pela primeira vez em semanas e veio falar comigo. Mainha, eu tomei uma decisão. Que decisão, meu filho? Vou embora daqui. Vou para São Paulo, vou tentar recomeçar minha vida longe de tudo isso. E a Lúcia? A Lúcia vai ficar melhor sem saber que o pai dela é um monstro como eu. Carlos Eduardo, você não é monstro. Você era uma criança quando aconteceu aquilo. Era, mas agora sou adulto e tenho que assumir as consequências dos meus atos. E se ela perguntar pelo pai, quando crescer, a senhora inventa alguma história. Diz que o pai morreu, que foi embora, qualquer coisa menos a verdade. Não posso mentir para ela a vida toda. Então, um dia, quando ela estiver grande, a senhora conta. Mas, por enquanto, é melhor ela não saber. E assim, numa madrugada de novembro de 1988, Carlos Eduardo saiu de casa com uma mala pequena e 20 cruzados no bolso. Deixou uma carta na minha cama. Mainha, perdoa este seu filho pecador. Vou tentar recomeçar longe daqui. Cuide bem da Lúcia. Diga para ela que o pai dela a ama, mas não pode ficar perto porque fez coisas muito erradas. Um dia, quando Deus me perdoar, talvez eu volte. Te amo. Carlos Eduardo. Durante 25 anos, não tivemos mais notícias dele. Lúcia cresceu achando que o pai tinha morrido num acidente. João Batista morreu em 1995 de cirrose hepática, destruído pelo álcool e pela culpa. E eu criei minha filha neta sozinha, carregando o segredo mais terrível que uma mãe pode carregar. Lúcia se formou professora, casou com um homem bom, teve 2 filhos lindos. Hoje ela tem 42 anos e ainda não sabe a verdade sobre sua origem. Às vezes, ela pergunta sobre o pai, mas eu sempre desvio o assunto. Como contar para uma filha que o pai dela é também irmão dela? Mas em 2013, 25 anos depois que ele foi embora, Carlos Eduardo voltou. Estava com 50 anos, casado, tinha 2 filhos, uma vida reconstruída em São Paulo. Mainha, ele disse, chorando quando me viu. Eu consegui me perdoar, consegui recomeçar e agora quero conhecer minha filha. Foi então que tomamos a decisão mais difícil das nossas vidas, contar toda a verdade para Lúcia. Ela ficou em choque por semanas, não conseguiu aceitar no início, mas com muito amor, muito diálogo, muito apoio psicológico, nossa família conseguiu se reunir novamente. Hoje, aos 75 anos, posso dizer que valeu a pena ter lutado.
Lúcia conhece sua história completa. Carlos Eduardo conseguiu se perdoar e se tornou um pai presente, mesmo que tardio. Nossa família passou pelo vale da sombra da morte, mas conseguiu encontrar a luz no fim do túnel. Meus queridos, se vocês chegaram até aqui comigo, se essa história tocou o coração de vocês de alguma forma, eu quero pedir uma coisa. Se inscrevam neste canal de uma velha que ainda tem muitas histórias para contar. Histórias de dor, mas também de superação. Histórias de famílias que conseguiram sobreviver às piores tempestades. E nos comentários, me contem. O que vocês aprenderam com essa história? Conhecem alguém que passou por situação parecida? Como vocês acham que uma família deve lidar com segredos tão pesados? Vocês são parte da minha vida agora. E eu quero muito saber de vocês, conhecer suas histórias, dividir experiências. Porque no final das contas, todos nós temos nossos segredos, nossas dores, nossos arrependimentos. Mas o importante é nunca desistir da esperança. Nunca parar de lutar pela redenção. Nunca deixar de acreditar que mesmo nas situações mais impossíveis, o amor ainda pode vencer. Obrigada de coração por terem me acompanhado nessa jornada dolorosa, mas necessária. Até nossa próxima conversa, meus queridos.